que estão em situação de ruínas e se localizam na Rua dos Passos, sendo grande o acúmulo de mato e lixo nas mediações dessas. Diversas vezes já foram solicitadas providências às autoridades para regularizar aquela situação, porém ainda não foi esclarecido o motivo de nenhuma medida ter sido executada. Na atual situação em que nosso município vive, com risco de uma possível epidemia de dengue, tal local não pode ser deixado da maneira como está, já que é um criadouro perfeito para o mosquito transmissor da dengue, além de proporcionar o aparecimento de insetos e animais peçonhentos. Uma vez que essas casas não possuem mais condições de serem habitadas, o ideal seria uma demolição e posterior limpeza do local. Na oportunidade, ressalto ainda que, além dessas casas abandonadas, o quarteirão que abrange a Rua dos Passos, Rua da Glória, Rua Jacinto da Veiga e Praça Floriano Peixoto possui diversos estabelecimentos e casas, necessitando de fiscalização, já que os fundos desses locais se encontram bastante sujos, tomados pelo mato. Sendo assim, aguardo uma resposta para tal situação, bem como a adoção de medidas para solucionar essa irregularidade. Termos em que aguardo deferimento, atenciosamente, Varley Matilde Paulo, vereador, Gustavo Tadeu Campos, vereador. Desculpa aí, Gustavo, eu não tinha notado, de autoria, então, do vereador Varley Gustavo, né? Colocar em discussão esse requerimento para a gente apreciar e votar e destinar a palavra, em primeiro lugar, aos senhores Varley e Gustavo, que são autores do requerimento. A gente, acompanhando, né, a situação dos moradores ali da região, ali dessa localidade, e veio ao meu conhecimento que há vários anos reivindicaram essa limpeza, essa atitude do município e não foi atendido. E, inclusive, eu mesmo presenciei, eu matei um escorpião dentro da autoescola, e os outros ainda têm, né, casos relatados lá desses insetos aí. Sem contar, né, que é um depósito muito grande de possível epidemia de dengue. E, se tratando de uma coisa que eu acho que é fundamental, que nós estamos falando do coração da cidade, né? Centro da cidade. A gente sabe que em várias localidades no município há esses casos, né? Tem esses casos, mas a gente conta, né, com denúncia. Chegou a mim essa denúncia, eu fui constatar, não gosto de pegar e falar nada sem ter certeza, e entrando, né, no fundo, no terreno da autoescola, lá dá para você prevenciar, né, dá para você se ver todos os fundos de lotes que tem ali na região ali. Aí, às vezes eu posso até cometendo alguma injustiça de estar falando de todos, né, no quarteirão todo. Mas só que esse estudo, né, eu até agradeceria se fosse feito esse estudo por uma entidade igual o Corpo Bombeiro, para que possa pegar e fazer uma coisa mais expressiva, porque a família que é dona da maior parte dessa área que está lá relatada, nem aqui eles não moram, né? Eles não vivem aqui. Pagam imposto, né? Mas aqui não residem aqui. Aí é fácil, né? Você vai para longe e deixa lá o problema com outros lá. Por isso eu peço. Conversando com alguns moradores ali da Rua dos Passos, eles me falaram que já teve esse problema está lá, prejudica e muito. Árvores estão crescendo dentro da casa, que eu vi, eu relatei, eu testemunhei esse fato aí, e peço, né, o apoio dos colegas que a gente possa pegar e estar fazendo uma força-tarefa, vamos dizer assim, para que não só nessa localidade se cumpra, que a possa dar, conversando com o Diego, né, ele me relatou que, muitas das vezes, a autoridade para eles é tirada dentro do município, porque, às vezes, acontece alguma coisa, um contratempo, eles pedem a autoridade de estar aplicando a multa ou tomar as necessidades possíveis. Não queria relatar o nome dele, mas é de fundamental importância que a gente pegue e coloque nome nos bois. Vamos deixar as coisas pegar e ser falado que foi fulano, foi Bertano.
Vamos pegar e ter, né, essa responsabilidade com o município, não só com a gente, porque o mosquito que está ali, ele pode pegar e levar a dengue lá para o Esplanada, lá para o Atumaia, lá para o Jardim Bela Vista e assim então, né? Eu acho que é de grande importância nossa nós pegar e estar lutando nesse sentido, porque Arcos é uma cidade relativamente grande, né? Nós temos aí um número bem bom de habitantes. E você já imaginou a epidemia de dengue aqui? Vocês já imaginaram? É só isso, presidente. Só para completar a fala do vereador Varley, acredito o seguinte, que não só a questão da dengue, mas hoje em dia é inadmissível, né, você ter uma moradia que ofereça risco, né, à vizinhança. Então, acredito que deva sim tomar uma providência, né, de imediato, porque essas residências realmente, acho que não são uma nem duas, né, Varley? São três. São três, todas bem próximas, né? Essas residências estão oferecendo muito risco, sim, àquelas pessoas que ali moram, né? E não só aquelas pessoas, mas os transeuntes também, quem está passando ali pelo passeio, né? Pode ser, de repente, né, sabe-se lá o que pode sair dessas residências, né? Algum inseto, sei lá. Então, eu agradeço, né? Porque por você ter me trago essa informação, que até então não tinha, né? E passando a observar melhor, a gente viu que realmente aquilo ali, né, é fator de risco para a cidade. Obrigado. Vereador Eduardo. Eu queria parabenizar o vereador Varley e o vereador Gustavo, que realmente ali existe isso mesmo. Né, minha mãe mora ali perto, ali, dessa região, e na oportunidade surgiram de um alerta. Poderíamos fazer um requerimento, né, onde todos os vereadores, com sua assinatura, olhar em todos os bairros de Arcos. Tem muitas casas abandonadas. Eu estou com reclamação no Planalto 1. Lá vem há muito tempo, né, pedindo mandato passado, uma casa lá que está abandonada. E só mato e bicho e sujeira incomodando os vizinhos. Realmente alguém sofre. Então, nós, vereadores, né, destacando o Varley e o Gustavo, que fizeram esse requerimento, poderíamos olhar bem nossa cidade, que existe muitos locais desse jeito. Casa abandonada, igualzinho o Varley falou, tem moradores que moram até fora, mas tem lote aqui na cidade, tem os imóveis, nem aqui vem. Eles compram para valorizar e, igualzinho, pagam imposto, tudo, mas aí o vizinho, e aqui, Varley, realmente você vê que a dengue aqui em Arcos está perigosa. Tem vários casos já, e a gente tem que ficar muito preocupado, sim, não só com o problema da dengue. E, igualzinho você falou, escorpiões e muitos bichos, cobras, isso aí, acho que deveríamos, todos os vereadores, fazer um ofício ao prefeito para que possa olhar na cidade inteira. Né, tem casa muito abandonada e lotes fechados, mas que estão abandonados. Só isso, presidente. Muito obrigado. Pois bem, então, vamos colocar em votação, de forma simbólica, né, esse requerimento do Varley e do Gustavo. Aqueles que forem a favor desse requerimento, mantenham-se como estão. Os que forem contrários, se coloquem de pé. Pois bem, então, esse requerimento foi aprovado por unanimidade, será encaminhado ao Executivo Municipal. Nesse momento, peço ao secretário para que possa fazer a leitura de um novo requerimento, de um outro requerimento de autoria do vereador Varley. Câmara Municipal de Arcos, requerimento. Arcos, 15 de abril de 2013. Excelentíssimo senhor Roberto Alves da Silva, prefeito municipal de Arcos. Senhor prefeito, o vereador abaixo assinado vem requerer de Vossa Excelência que haja uma maior fiscalização e rigorosidade com relação ao cumprimento das normas impostas pelo Código de Posturas,
Lei número 1794, de 12 de abril de 2000, em nossa cidade. Tendo em vista que atualmente diversas são as normas que estão sendo ignoradas e nada está sendo feito como forma de punição. A cada dia se torna mais visível a falta de respeito com os pedestres que precisam se utilizar das calçadas para se locomoverem pela cidade, principalmente pessoas idosas, crianças, deficientes ou ainda aqueles que possuem mobilidade reduzida. Diversos são os estabelecimentos que colocam mesas nas calçadas, dificultando ou até mesmo impedindo a passagem dos pedestres, fato que os leva a ter que caminhar no meio da rua, correndo sérios riscos. Em várias construções também, os materiais de construção ou entulhos são estocados na calçada de maneira irregular, impedindo o livre fluxo dos pedestres. Analisando o Código de Posturas, percebe-se que situações como estas não deveriam ser permitidas em nossa cidade. Se não vejamos o teor dos artigos 91, 96 e 115 da referida lei. Artigo 91. É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais o determinarem. Artigo 96. É proibido embaraçar o trânsito ou molestar os pedestres por tais meios como colocar cadeiras, mesas ou quaisquer objetos que atrapalhem a circulação normal dos pedestres nos passeios e ruas. Artigo 115. Nenhum material poderá permanecer nos logradouros públicos, exceto nos casos previstos no parágrafo 3º do artigo 91 desse Código. Sendo assim, é preciso que haja uma fiscalização rigorosa nesse sentido. É preciso um grande empenho do setor de posturas para pôr fim nessas situações irregulares, inclusive, se necessário, procedendo à aplicação de multas aos infratores, conforme dispõem os artigos 7º e 8º do Código de Posturas. Artigo 7º. Será considerado infrator todo aquele que cometer infração, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração e ainda os encarregados da execução das leis que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator. Artigo 8º. A pena, além de impor a obrigação de fazer ou desfazer, será pecuniária e consistirá em multa, observados os limites máximos estabelecidos nesse Código. O objetivo principal desse requerimento é solicitar esclarecimentos do Executivo e principalmente fazer com que sejam tomadas providências que promovam o exato cumprimento de todas as diretrizes estabelecidas pelo Código de Posturas. Temos em que aguardar deferimento, atenciosamente, Varley Matias de Paula, vereador. Coloque então esse requerimento em discussão, passando em primeiro lugar a palavra ao vereador Varley, autor do requerimento. Eu já havia dito algumas reuniões anteriores, numa reunião anterior, a minha preocupação, né, com relação a essa situação. E vendo, né, analisando, já tem umas 2 semanas que eu venho acompanhando essa situação, fiscalizando, olhando, vendo quais as necessidades, até mesmo sábado, que eu confirmei mesmo que o que eu ia fazer, foram 4 deficientes tentando passar em passeios e a dificuldade que eles tiveram, eu presenciei, não só eu, né, mas mais 4 cidadãos estavam lá comigo, lá no momento, inclusive o fiscal do Código de Postura. Ele estava lá comigo lá, e me mostrando, ainda disse que muitas das vezes ele faz papel de palhaço, porque às vezes chega no estabelecimento e conversa e ele ainda toma uma risada na cara. Eu peço, né, encarecidamente às pessoas a quem está direcionado essa lei a ser cumprida, os donos de bares, donos de estabelecimentos, que não levem isso para o lado pessoal, não, se sensibilizem com a gente, né, com a nossa deficiência, que eu tenho essa deficiência também. Se for para mim pegar e sair correndo de um carro lá, é perigoso eu passar por cima e já era. E, de primeira mão, eu peço aos colegas vereadores que possam estar assinando comigo esse requerimento, para a gente pegar e dar uma maior força, né? No sentido de pegar e que se faça cumprir, né? Que se faça cumprir uma coisa que já é lei, já foi determinada para ser cumprida e muitas das vezes é ignorada.
eu não tenho interesse de prejudicar ninguém. Não tenho interesse de prejudicar ninguém. Só peço isso encarecidamente às pessoas que vão ouvir, né, que estão ouvindo esse meu clamor, pelas pessoas que têm, né, dificuldade de se locomover dentro da cidade. Porque, muitas das vezes, as pessoas que, por exemplo, andam de cadeira de roda, muitas vezes ali no centro eles vão andar de carro, né, mas muitos não têm essas condições. Muleta, e às vezes com deficiência visual, até é mais complicado ainda. Peço aos companheiros vereadores que possam pegar e estar entrando nessa empreitada, agarrando essa luta, né, com a gente aí. E eu tenho certeza que muitos no princípio vão pegar e ficar irritados, às vezes por perder o negócio, né, dar uma decaída nos negócios deles, mas e que se sensibilize, né, com a gente, com a nossa luta, né? Que às vezes a gente encontra aí várias pessoas que precisam de ser atendidas nesse sentido e muitas vezes são ignoradas. Só isso. Mais alguém quer complementar aqui a fala do vereador Varley? Concordo, viu, Varley? Realmente, eu sou parceiro. Se você precisar de mim, estou às ordens. E não, senhor presidente, Varley, não só os deficientes físicos, além dos deficientes físicos, essa lei, porque essas mesas, material de construção que fica em cima do passeio, lógico, vai possibilitar principalmente o deficiente físico de passar no passeio, mas também pessoas que não têm necessidade especial, mas vão ter que sair do passeio e passar na rua, né, correndo o risco de ser atropelado. Realmente o pedido seu, esse requerimento é válido e pode contar com o meu apoio. Vereador Jamir? É bom ressaltar aqui que eu fiquei ouvindo e observando, e é muito válido esse requerimento, porque tudo que o vereador pediu e tem lei, mas não é executado. Isso que a gente tem que deixar claro para a população, que muitas cobranças que tem para o legislativo, aqui é projeto que está se mofando em executivo, que ninguém executa. Então, o Código de Postura sabe dessa condição de mesa nos passeios, mas não faz nada. Isso é complicado. Todo dia você tem que estar explicando ao cidadão que a lei está aí. O caso do estacionamento. Então, eu me declaro já de acordo a esse requerimento, para que eles possam cumprir o que está na lei do Código de Postura, que eu tenho certeza, se executar 80% dele, as pessoas vão ter uma condição de vida muito melhor para andar nos passeios da nossa cidade. Vereador Marcinho? Eu também, o que depender de mim, Varley, pode contar comigo, viu? Falou? Só isso. Vereador Wirley? Varley, você falou que o fiscal de postura estava com você? Estava sim. E ele aplica a multa? Ele aplica sim, mas muitas das vezes ela é minimizada, às vezes por um motivo ou outro. Então essa lei está fraca. Não está sendo executada. A lei existe. A lei já está aí, a gente sabe, né? Mas se ele aplica a lei, se ele multa... Mas motivos que não dependem dele, está entendendo? Ele aplica, mas muitos motivos não dependem dele, às vezes é revogado por outras coisas. Ele explicou lá, não cabe, né? A gente está pegando, dar autoridade, né, para esses fiscais aí, para pegar e estar fazer cumprir a lei. Você tem a lei, tem aplicação de multa, e não resulta em nada, então não está adiantando ter lei, não. Esse requerimento, então, de autoria do vereador Varley, vamos colocar também uma votação simbólica para encaminhamento ao Executivo. Aqueles que concordam com esse projeto, mantenham-se sentados. Aqueles que discordarem, se coloquem de pé, por favor. Pois bem, então, requerimento, né, encaminhado aí por unanimidade ao Executivo. Feita aí a leitura desses dois requerimentos, nós
encerramos a pauta dessa reunião ordinária e eu gostaria de justificar aqui a ausência do vereador Criolo, que hoje está em Belo Horizonte, participando da homenagem ao ex-presidente Lula, né? A Assembleia Legislativa está hoje lá condecorando o presidente, numa homenagem. Então, o Criolo, como, né, partidário aí do PT, nada mais justo do que ele estar lá presente hoje nessa homenagem, né, feita ao presidente Lula. Então, ele pediu que justificasse a sua ausência nessa reunião de hoje. Senhor presidente, gostaria... Conceder a palavra ao vereador Eduardo? Tendo em vista projeto número 011 e 2 projetos da mesa diretora, pela urgência, gostaria de, né, se eu pedisse aos vereadores para fazer uma extra para votar em segunda votação, hoje ainda. Pois bem, então, antes da gente passar a palavra franca, nós poderíamos decidir sobre essa reunião extraordinária. Todos concordam a gente fazer essa reunião extraordinária, né, em seguida desta, para nós fazermos a segunda votação desses projetos em caráter de urgência, de reajuste salarial? Todos concordam? Pois bem. Então, fica aberta nesse momento a palavra franca. Senhor presidente. Vereador Claudinho. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, imprensa, eu queria pedir ao senhor presidente que pedisse também à secretaria que fizesse também em forma de requerimento para a próxima reunião os seguintes pedidos. Um dos requerimentos também é pedindo ao prefeito municipal que resolva a situação das caçambas em nosso município, porque infelizmente não tem, infelizmente não tem caçambas. A maioria dos moradores da nossa cidade, principalmente das pessoas carentes, que não têm condições de pagar um aluguel de uma caçamba, precisa dessa caçamba e hoje não tem essa caçamba. Aí, se não tem essa caçamba, que compra essas caçambas para que possa atender as pessoas carentes, as pessoas que têm necessidade de utilizar dessas caçambas para que possa julgar os entulhos, lixos. E a maioria deles estão tendo que comprar, tirar dinheiro onde não tem para alugar essas caçambas. Isso é obrigação, sim, do município e da prefeitura municipal. Se não tem lá caçambas, que compre caçambas. O outro era sobre o Disque Saúde, que até então, eu fiz até uma indicação passada, já há mais tempo, até então o Disque Saúde não está funcionando na nossa cidade. Várias pessoas que têm problema de saúde, não têm condições de ir até a FUMUSA, ir até os postos de saúde, mora em zona rural, sempre precisou do Disque Saúde, hoje não tem o Disque Saúde. Eu acho que em caráter de urgência, o nosso prefeito tem que nos responder, sim, por que até então não tem o Disque Saúde. Foi dito para nós que teria o Disque Saúde, mas o Disque Saúde ia ser trabalhado de maneira diferente, ia ser trabalhado como... ia realmente ter o de saúde, mas para as pessoas que realmente necessitam de saúde, e não servir como táxi. Isso era a resposta, isso foi a resposta do nosso prefeito, principalmente para a maioria dos vereadores. Mas até então, nem para a saúde não está sendo atendido. Eu queria uma resposta, se ele realmente vai atender ou não. Isso em forma de requerimento. Não, a próxima reunião eu queria pedir à secretaria que fizesse. Porque o povo está clamando por esse Disque Saúde, está precisando desse Disque Saúde e simplesmente cortou o Disque Saúde. O outro, eu queria pedir também uma resposta urgente, eu não sei se tem fundo de verdade, mas se houver fundo de verdade, eu queria que o prefeito repensasse. Está na cidade, está o clamor na cidade, a repercussão na cidade inteira, que a Casa de Apoio, tanto de BH como de Barretos, está, se não foi fechada, está para ser fechada. Queria saber se tem fundo de verdade, uma resposta do senhor prefeito, o mais breve, o mais rápido possível, sobre esse questionamento.
que a Casa de Belo Horizonte, Casa de Apoio, não pode fechar, pessoas que estão doentes, já estão não têm condições de pagar um hotel, várias ficam nessas casas de apoio, e se realmente acabar essa casa de apoio, se fechar, o povo de Arcos, principalmente os que usam a casa de apoio, vão ser muito prejudicados. Queria uma resposta se realmente vai fechar, se vai mudar, se vai contratar, alugar outra casa. O que não pode é deixar fechar. Eu queria saber uma resposta com a máxima urgência. E de Barretos também. Comentaram que vai fechar, se não já fechou. Eu queria saber se realmente há esse fundo de verdade, se fechou, se vai fechar, e queria pedir ao seu prefeito que não fechasse. Se realmente não fechou, não fechasse a casa de apoio de BH e nem de Barretos. E ele, principalmente o prefeito, que é um médico, mexe na área de saúde, tenho certeza que ele vai olhar com carinho essas situações do Disque Saúde, da Casa de Apoio de Barretos e de BH. Porque o povo necessita, sim, dessa casa de apoio. Não pode fechar. Estamos pedindo, o povo está pedindo carecidamente que não feche a casa de apoio de BH e de Barretos. Esse requerimento vai ser na próxima reunião, fazer esse requerimento ao prefeito, mas até que, quem sabe, ouvindo o clamor do povo de Arcos, quem sabe já dá uma resposta para a gente antes desse requerimento chegar em suas mãos. Porque uma resposta, se vai fechar, se não vai, ou se já fechou, porque o comentário que fechou, eu sinceramente, eu não sei. Queria saber do seu prefeito municipal, como médico que atua brilhantemente na área de saúde, que olha com bons olhos o Disque Saúde, a Casa de Apoio de Barretos, de BH, porque a saúde de Arcos tem que melhorar ainda mais. Já melhorou muito e tem que melhorar ainda mais. E necessita, sim, do apoio do prefeito municipal. É que o povo está pedindo esse apoio, encarecidamente, pedido de joelho, que não feche a Casa de Apoio de BH e nem a de Barretos. E o Disque Saúde que volte a funcionar o mais rápido possível. É só isso. Obrigado. Vereador Jamir. Senhor presidente, os vereadores, vereadora Cidinha, internautas, ouvintes da Rádio Cidade, quero cumprimentar aqui hoje o padre Almerinos, que está assistindo a nossa reunião, todos aqui presentes, dar boas-vindas à mais nova servidora, Juliana. Quem teve oportunidade, os vereadores, no último dia 12, na sexta-feira, de estar presente na Casa de Cultura, na prestação de conta, lógico, os primeiros 100 dias do governo, onde o prefeito permitiu que o secretário de cada pasta fizesse sua prestação de conta, coisa que a gente via, sempre era só com a mídia, por escrito, que os prefeitos realmente costumam a fazer essa prestação de conta dos 100 dias. Pois bem, a gente estava presente, o que a gente fica satisfeita com a receita fantástica. No primeiro trimestre foi arrecadado R$ 17.876.877,15. E uma despesa até no momento de R$ 10.787.204. Prestinha foi muito rápido, mas acho que tem umas despesas empenhadas, por volta de R$ 1.299.000, e que ainda tem um saldo positivo de quase 6 milhões na nossa prefeitura. Então, a gente viu cada secretário apresentando o que foi feito e as suas metas de trabalho, e cheios de boas intenções. Mas, outro dia mesmo, a gente ouviu de um professor, de um sábio, que boas intenções sem ação pode se tornar ilusão, é o que não pode acontecer. Por quê? Parece que está tudo bem, quando você vê aquela prestação de conta, parece que Arcos não tem problema, mas a realidade é outra. Não é isso que a gente ouve na rua, é cobrança, eu estou só me reportando aquilo que o povo tem chegado até em mim. Então, não podemos ficar em cima de uma receita boa, de um saldo positivo,
mas é cobrança na área de saúde, é carro em más condições, e eu espero que esse pouco tempo, é lógico, mas que as coisas comecem a melhorar e o cidadão comece a ter aquilo que é de direito dele. E eu acho que o poder público, as pessoas que trabalham no poder público, é uma jogação de flores e de elogios, e, na verdade, precisa ter mais cuidado com o povo, e mais, igual o vereador acabou de cobrar. Quantas pessoas precisam desse Disque Saúde, tanto que isso é barato do município, existe as pessoas assim. Então, a senhora lá do Nova Morada 2, que vem fazer fisioterapia, o marido dela traz ela na cadeira de roda, porque ela não tem carro, e ela vem. Então, esse carro servia, estou dando um exemplo, isso é coisa barata. Eu acho que não podemos tirar um benefício que o cidadão tem. Caçamba, hoje eu fui cobrado 3 vezes por caçamba. Se nós alertar, em 2009 teve uma epidemia de dengue, mas o governo anterior implantou essas caçambas, 2010, 11, 12, nós viu que esse índice de dengue foi menor, e voltou a ser maior em 2013. Porque quando você fornece essa caçamba para o cidadão, ele tem condição de limpar o seu lote e trazer a cidade mais limpa. Isso pode, sim, refletir positivamente na questão da dengue. Então, eu estava dando uma olhada aqui, muito rápido, senhor presidente, e esse projeto da LDO, das Leis de Diretrizes Orçamentárias que nós vamos votar, vai ficar na casa para ser discutido, mas eu já fiquei atento aqui em 2 condições, para depois as comissões estão olhando. Lá no seu artigo 5º, que se fala da contingência, que diminuiu do ano passado para esse, que era uma reserva de 585 mil em 2012, voltou para 361 mil, o que eu não consegui ver dentro do projeto, que lá também essa reserva desse valor, o prefeito pode citar no projeto aqui, que ele pode ser gasto, caso não precisa de gastar com as condições o qual ele é reservado. Eu não observei isso no projeto. Aí do 7º mês em diante, do mês de julho e agosto, esse dinheiro pode ser usado em outra pasta, em outra secretaria, o qual for necessário, mas eu não vi essa autorização aqui no projeto, depois a gente pode propor emenda. Outra coisa que nós vimos aqui, lá no artigo 14, no parágrafo 6º, o prefeito pede 20%. Nós podemos ir embora à Câmara. Se pedir 20% do orçamento sem precisar da Câmara, eu me acho o seguinte, é uma falta de respeito com o vereador. É uma falta de respeito. Por quê? Se tem aí 35%, 40% com a folha de pagamento, se tem 25% para a saúde, se tem 17% para a educação, se tem 17% para a saúde, já vai se ultrapassar os 80%, pede 20% da receita de quase 66 milhões sem a Câmara. Então, isto eu já me proponho de antemão uma emenda no orçamento, nós, vereadores, eu estou sugerindo que isso tem que ser revisto. Outra coisa também é lá do artigo 34, que propõe programa de alimentação, muito bem lembrado, eu não vejo o prefeito com condição e amparado para implantar esse programa de alimentação para o servidor, porque ele não ficou previsto em lei. A Câmara implantou porque ficou previsto em lei, nós votamos. Mas já fez aqui também, já deu uma olhada nas metas e achei um valor pouco, 888 mil para o ano, para esse programa todo. Então, ainda vai vir discussão, senhor presidente, mas entrou aqui, é uma olhada que vocês podem estar olhando. Outra coisa que a gente cobra, e eu vou voltar a cobrar, a condição da zona rural, mas eu vejo o seguinte, é um descaso total com o produtor rural, total. Não há outra palavra para dizer a condição que se faz com o município, que se trata com o roceiro. Fala roceiro, é minha linha, eu fui criado. A gente se vê aqui, um programa do ProRural que ficou estacionado aí 8, 10 anos, em 88.400 para atender por volta de 1.346 produtores pequenos rurais que enquadra dentro desse programa, desse projeto, para dar uma ajuda. Se levou ele, ainda tem o bom, que ficou 9 anos estacionado nesse valor de 88 mil. Se propôs aqui também, já olhei lá nas metas, 150 mil.
muito pouco, pouco demais. Para as estradas rurais, 525 mil para o ano de 2014. Você se soma isso aí, dá 675 mil, dá menos de 1% do orçamento do município para dar manutenção aonde existe por volta de 13 a 15% ainda da população o cuidado que tem com o produtor rural. Olha, eu não vou pedir dados para ver o que o produtor rural pede além de estrada, mataburro e ponte. Dificilmente nós vai ver na porta de integração social, dificilmente o serviço de saúde usa, porque isso é direito dele, mas a não ser esse direito que ele tem, que é dever do município, geralmente o produtor não pede quase nada. Tenho certeza que o prefeito passa 4 anos, qualquer prefeito, sem ver algum produtor que não consegue nem chegar para reivindicar. Reivindica de um vereador, de um secretário responsável. Então, eu acho que ainda é tempo, nós da Câmara, não é só eu que tenho uma cobrança talvez maior, mas nós, vereadores aqui da Câmara, deveria com atenção, antes de nós votar essa lei de orçamento, e pedir para o prefeito e os responsáveis por essa pasta, que sensibilizasse e que a gente votasse pelo menos um montante maior desse pró-rural. Porque quando você dividir as pessoas que têm direito, mais de 1.000 pessoas por 150 mil reais, que ele já deu um aumento dele quase 100%, que é bom, mas ele ficou estacionado por 8, 9 anos no valor de R$ 88.400. Isso foi eu já tinha o prazo de olhar aqui no orçamento e olhei nas metas. Então, essa questão dos 20%, isso aí a gente vai rever com certeza, a Câmara, e também essa condição aí. O vereador William entrou com um pedido do olho vivo, mas você não teve cautela de olhar aonde nós votamos na legislatura passada. R$ 326.340 para manutenção, mais 50 para 2013, foi proposto R$ 100 mil agora para 2014. Então, já tinha te falado isso, talvez o que o vereador fica frustrado, que diminuiu, aí você entra pedindo, vereador Eduardo na reunião passada, pedindo para implantar mais, mas vem cá e diminui o orçamento para o ano que vem, em 60 e tantos %, tirando aí a possibilidade talvez de implantar isso aí. Outra coisa que eu já dei uma olhada aqui na meta fiscal, plano diretor, está se propondo 8 mil para manutenção. Esse plano diretor tem que passar por uma revisão que deveria ter passado em 2010 e não passou. Outra coisa, nós temos que ter cuidado antes de votar esse orçamento. Isso foi uma das poucas coisas que eu consegui olhar aqui durante a reunião, mas sem perder o foco do que os companheiros estavam falando. Só isso, senhor presidente, agradeço a oportunidade. Vereador Marcinho. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, vereadora Cidinha, plateia presente, ouvintes da Rádio Cidade. Eu estou vendo aqui estava lendo aqui algumas notícias boas, né, que a Prefeitura de Arcos reformou. Eu fiz umas contas aqui, deu 22 entre veículos e máquinas. Então, graças a Deus, colocaram em ordem a casa, parece, colocaram pneus nos caminhões, arrumaram rolos, patrol, sprinter, combis. Então, agora vamos pedir que eles, se já está com a maquinária arrumada, vão ter dó da gente e pôr as máquinas para trabalhar em toda a cidade e principalmente na zona rural, que a cobrança está grande, viu? As estradas estão vergonhosas. Em segundo lugar, estou sendo muito cobrado de um buraco que está ali na Moacir Dias de Carvalho, subindo do Inhaxica para o Posto Avenida, é uma mina d'água no asfalto. Tem que fazer um serviço lá bem feito. Furar, colocar pedras,
compactar, colocar terra, compactar e fazer o serviço bem feito, porque remendar ali não adianta. E o povo está cobrando da gente demais. Está assim, ô senhor vereador, o senhor não está vendo isso aí, não? É porque eu passo muito ali, né? O povo cobra muito. Terceiro lugar, fazer um tapa-buraco, igual está todo mundo pedindo, mas eu vou pedir para o bairro que eu moro, no bairro Santo Antônio e Sol Nascente, Vila, aquela região ali que está cheio de buracos mesmo. E então vamos lá ver se o Alessio, né, que é o da zona rural, dá uma, porque as estradas estão péssimas, estão ruins demais. É só isso, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador José Agenor. Boa noite ao presidente, à mesa diretora, aos vereadores, a todos aqui presentes que veio nos presentear com suas presenças, de forma até especial o Padre Almerindo, que era o pároco da Igreja do Rosário, está aqui desde o início, fico muito feliz, e do qual fez até um convite a todos nós, né? A preocupação dos vereadores é a mesma preocupação de toda a comunidade. Haja vista que eu já havia conversado com o prefeito com relação às caçambas de saúde, e isso é questão de mais de 60 dias. O Disque Saúde, segundo ele, iria iniciar agora. Até o secretário de Saúde diz que ia moldar de uma forma diferenciada. Iria cadastrar as pessoas que de fato necessitam e continuar o trabalho a partir desse mês agora. Nós vamos cobrar, saber se já está viabilizado ou não. Porque tem várias pessoas de fato já até me cobraram também. O vereador citou um exemplo. Vamos conversar com o prefeito mais uma vez, ver se acelera, né, através da Secretaria de Saúde. É o Cuquinha, Antônio Carlos, né, já me disse que iria reiniciar esse trabalho. Estava terminando de fazer o cadastramento do pessoal para buscá-lo e levá-lo de volta. Com relação à caçamba, também a mesma coisa, preocupação, já algumas indicações. Agora, os vereadores novamente comentaram, de fato, há necessidade de caçamba, sim. Nós já criamos um costume na população. E, de fato, tem pessoas que, às vezes, não conseguem efetuar um pagamento de 50, 60 reais que pesa no bolso no fim do mês. Por isso, às vezes, deixa lá, às vezes, uma limpeza do lote, vai acumulando própria grama, próprio mato, às vezes alguma madeira, às vezes um arbustozinho pequenininho, você corta e, de fato, a pessoa ou vai colocar no passeio, na calçada, ou vai ligar para o almoxarifado da prefeitura, que hora que tem esses bandos de caçamba. Segundo, também o prefeito, na ocasião, e até mesmo o urbano, me disse que iria consertar o muque do caminhão que estava estragado e iria reiniciar esse trabalho de caçamba. Então, vamos cobrar, eu acho até plausível os nobres vereadores novamente reiterar esse pedido. Com relação às máquinas para a roça, de fato, o pessoal tem reclamado muito, não só os vereadores. Até hoje eu comuniquei ainda com o Alessio, ele estava até em Belo Horizonte, buscando alguns equipamentos, peças de reposição para a máquina, não sei se é niveladora, está em Belo Horizonte de hoje para amanhã para trazer, para agilizar mais. Pedi mais uma vez para que seja feito com mais urgência e, de fato, dizer que vai atacar daquela forma, que até mesmo foi sugerido no dia da apresentação, de fazer os paliativos, não fazer de forma já, conforme se tem feito numa região da Vargem dos Britos. Com relação também ao tapa-buraco, dia 17 haverá licitação para a massa asfáltica, e vai licitar também uma empresa para que faça de acordo com a necessidade mais técnica, porque às vezes o funcionário vai lá, limpa
aquele local, o buraco, joga só e passa talvez só o pneu por cima. Então vai contratar uma empresa para que venha com rolo e que faça a coisa mais correta e técnica para que tenha mais durabilidade esse tapa-buraco, sabendo que todo ano inicia-se a chuva, inicia-se os buracos. Então vai ser licitado dia 17 e vão pedir também para acelerar, né? Faz essa licitação e que faça isso bem rápido, porque está atrasando muito e isso dá um desgaste muito grande no governo. São essas ponderações que eu queria fazer e, de fato, nós estamos aqui para cobrar e solicitar do Executivo. E nós vamos conversar com as pessoas que, ora, representam o Executivo, a Secretaria, as pastas, e, naturalmente, conversar com o prefeito para que ele possa agilizar todas essas solicitações feitas, tanto no plenário quanto da população. Obrigado. Conceder a palavra ao vereador Varley. Eu vou falar na tora, né, consertando aqui uma coisa que eu deixei de mencionar. No sábado a gente estava lá, né, uma das pessoas que estavam lá comigo, nessa hora, a gente conversando e vendo lá a situação lá do trânsito e dos deficientes lá, era o Paulo que estava, e ele até me lembrou uma coisa aqui, porque nas administrações anteriores que havia esse descaso com o cumprimento dessas leis. Eu esqueci de mencionar, porque a gente está vendo que inteirou 100 dias, né, de governo do Dr. Roberto, e advirto ele, né, advirto ao líder dele aqui, que a partir do 4º e o 5º mês eu vou ser implacável com isso aí. Eu não vou cumprir meu papel de parlamentar, de vereador, para pegar aqui, a gente vá atrás que essas leis sejam cumpridas. Pode até que vá ter uma resistência bem grande, mas que a gente vai fazer que essas leis sejam cumpridas, respondendo também a pergunta do William, que falou que não tem lei, tem, né? Elas não eram cumpridas, né? Com certeza, de dezembro para cá, isso já está no processo de andamento para que seja cumprido. Tá? Obrigado, senhor presidente. Vereador Wirley. Antes de fazer as minhas ponderações, queria pedir desculpa aqui ao nobre vereador Eduardo Zizo, que quando eu fiz esse pedido da colocação do pedido aqui, eu não sabia que você já tinha feito esse pedido da colocação, do pedido de colocação de câmeras, porque várias pessoas foram à minha casa, moradores, inclusive o tenente por telefone, ele que deu até a ideia da ilha, da Calçolândia. Não sabia que o novo vereador tinha feito esse pedido. Então, reiterar aqui a todo ouvinte da Rádio Cidade, a todos os internautas, que o novo vereador Eduardo Zizo foi o primeiro a trazer aqui na Câmara para a gente o problema do olho vivo. Eduardo, eu não sabia que você tinha feito esse requerimento. Te peço desculpas e dizer a todo ouvinte da Rádio Cidade da preocupação do novo vereador Eduardo Zizo com a segurança da nossa cidade. E, Claudinho, sobre o problema das caçambas, que é um problema que eu acho que todo vereador aqui, toda a população procura pedindo caçamba. Informação que eu tive é que aconteceu um problema, não sei o que, uns 2 anos atrás aqui com caçamba, e parece, isso é uma coisa que nós temos que averiguar, parece que o Ministério Público tinha pedido à Prefeitura para não prestar caçamba mais. Então a gente tem que ver até onde isso aí tem verdade. Correto? E parabenizar o Executivo aqui pela prestação de contas de 100 dias. Achei muito interessante saber que na nossa cidade, no primeiro trimestre, nós tivemos uma arrecadação de quase 18 milhões de reais. E pedir da próxima vez, né, que tiver essa prestação de contas, lembra aqui dos vereadores, né? Eu já a gente está comentando, só o secretário de Planejamento é que lembrou dos vereadores e lembrou ao Executivo que todas as votações, todos os projetos executivos até agora foram 12 votos a 0. Não teve um contra. E que vereador também é muito importante para o município. E agradecer aí ao Alessa, ao Geraldo Rodrigues, que eu pedi eles para estar levando o tratorzinho lá no Campo do União, onde teria um jogo domingo. E o Geraldo Rodrigues sempre naquela educação, atendendo a gente, e dizer aos secretários para ter uma certa paciência com a gente, porque qual que é o papel do vereador? É pedir, ué. A gente não pode executar, então tem que fazer, pedir. Quem que a gente pede? Secretário e prefeito. E
parece que uns já falam assim, o Willy pede mais, o Willy pede mais. Nem eu que peço não, gente, é o povo. Não peço nada para mim não, peço para o povo. Se eu estou pedindo demais, peço desculpa se eu estou amolando, mas se eu não amolar, as coisas também não saem não. E quero ressaltar aqui, gente, o trabalho dos funcionários ali do Hospital São José. Esse mês, por coincidência, numa semana, eu levei 2 pessoas lá e prontamente atendidas, rápido. Tinha até uma pessoa comigo, que ela é do Rio de Janeiro. Ela falou, gente, eu vejo alguém reclamar de saúde aqui em Arço e vai para o Rio de Janeiro para você ver o que você atende numa rapidez igual esse hospital atende aqui. Então, parabenizar os funcionários lá com a presteza, a educação. Então é isso e agradecer aí, presidente. Muito obrigado. Mais alguém? Finalizando aqui a palavra franca, né, quero cumprimentar a todos que estão aqui no plenário, de forma especial meu amigo Padre Almerindo, que está nos prestigiando aqui no plenário até essas horas, já são mais de 11 horas da noite, e aos ouvintes da Rádio Cidade, aos internautas, quero comunicar hoje aqui oficialmente a contratação da Juliana Albanês, jornalista, né, que vai está coordenando, né, o serviço de promoção humana dessa casa, um serviço que nós estamos organizando a partir de agora, do mês de abril, né, ela está se empenhando aí, buscando conhecer os trabalhos que são realizados em outras câmaras. Nós queremos, em primeiro lugar, apresentar aos vereadores, o mais breve possível, o trabalho que ela pretende estar realizando e, em breve, né, comunicar aos cidadãos, vocês já estarão vendo o trabalho desse serviço de promoção humana sendo realizado na nossa cidade de forma muito eficiente, né, porque eu confio muito na eficiência da Juliana, tenho certeza que ela vai fazer um trabalho muito bom aqui nessa casa, viu, Juliana? Seja bem-vinda aqui ao Legislativo. Né? Quero também parabenizar ao prefeito Roberto Alves pela prestação de contas na última sexta-feira, né, vendo lá os vereadores atentos, a Casa de Cultura cheia, né, graças a Deus. Então, é sinal que o nosso povo está interessado, né, no que o gestor está fazendo e, de fato, o nosso prefeito está de parabéns em mostrar como a casa está e como ele pretende, né, melhorar a situação. Então, eu fiquei muito feliz, achei louvável a iniciativa do prefeito de fazer, né, essa prestação de contas dos 100 primeiros dias do seu governo. Eu acho que, por hoje, né, por essa reunião ordinária, é só. Né, nós ainda temos aqui mais uma reunião extraordinária, por isso, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa reunião e ficam todos convocados para a reunião agora em seguida. Como há número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta essa reunião extraordinária. Peço ao secretário para que possa fazer a leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dás-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho iluminem essa reunião extraordinária que estamos iniciando. Nesse momento eu pergunto aos vereadores, né, na verdade, em primeiro lugar, eu comunico que a ata da reunião anterior será lida na próxima reunião, né? E eu pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer a leitura do projeto de lei número 011/2013, de autoria do Executivo, que dispõe sobre reajuste salarial e dá outras providências. Pois bem, se não, peço ao secretário para que possa fazer a leitura do parecer das comissões. É melhor que se leia, não? A leitura do parecer? Pode pôr os 3 em votação na segunda votação. Pois bem, então, se o plenário, né, acha por bem a gente votar já com o parecer favorável, né, que já foi lido em primeira votação, a gente já coloca então em segunda discussão este projeto número 011, de autoria do Executivo. Pois bem, não havendo nenhuma manifestação, né, coloco em segunda votação este projeto número 011, que dispõe sobre reajuste salarial e dá outras providências. Coloco, né, com parecer favorável, coloco em segunda votação, vereador Eduardo Carvalho Faria. A favor. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Gustavo Tadeu Campos. Favorável. Vereador Jamir Soares dos Reis. Favorável. Vereador João Ribeiro Pedroso. Favorável. Vereador José Agenor da Silva. Favor do projeto. Vereador Márcio Júnior Roque. Favorável. Vereadora Maria Aparecida Alves. Favorável. Vereador Vinícius Jair Machado. A favor do projeto. Vereador Varley Matilde de Paula. A favor do projeto. Vereador Wirley de Castro Alves. A favor do projeto. Pois bem, então o projeto de lei foi aprovado por 11 votos a favor, 0 voto contra. Projeto que dispõe sobre reajuste salarial, votado aí, aprovado em segunda votação com parecer favorável. Nesse momento, eu pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre correção dos subsídios dos agentes políticos e que dá outras providências. Se não há necessidade, coloque em discussão o projeto da mesa diretora, que dispõe sobre correção dos subsídios dos agentes políticos. Alguma manifestação sobre esse projeto? Pois bem, se não, coloque então em segunda votação com parecer favorável. Em segunda votação, vamos à chamada Eduardo Carvalho Faria. Favorável. Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Gustavo Tadeu Campos. A favor. Jamir Soares dos Reis. Favorável. João Ribeiro Pedroso. Favorável. José Agenor da Silva. Favor do projeto. Márcio Júnior Roque. Favorável. Maria Aparecida Alves. Favorável. Vinícius Jair Machado. A favor do projeto. Varley Matilde de Paula. A favor. Wirley de Castro Alves. A favor do projeto. Pois bem, então, o projeto de lei de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre correção dos subsídios dos agentes políticos e que dá outras providências, foi aprovado com parecer favorável, né, em segunda votação, por 11 votos a favor e 0 voto contra. O último projeto dessa reunião extraordinária, pergunto se há necessidade de fazer leitura desse projeto de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal de Arcos
e que dá outras providências. Pois bem, se não há necessidade de fazer nova leitura, pergunto aos vereadores, coloco esse projeto em segunda discussão. Não havendo nenhuma manifestação, coloco em segunda votação, já com parecer favorável das comissões, coloco em segunda votação este projeto. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Pela aprovação do projeto. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Gustavo Tadeu Campos. Favorável. Vereador Jamir Soares dos Reis. Favorável. Vereador João Ribeiro Pedroso. Favorável. Vereador José Agenor da Silva. Antes de eu dar o voto a favor, só eu vou enfatizar essa extraordinária pelo fato de hoje ser dia 15, para a sessão dia 22, iria atrasar para a folha de pagamento dia 1º, né? Exatamente. O dia 28. Não é isso, presidente? Isso, exatamente. Só para dar uma frisada a respeito, sou a favor do projeto. Depois Vereador- o presidente enfatiza. Claro. Vereador Márcio Júnior Roque. Favorável. Vereadora Maria Aparecida Alves. Favorável. Vereador Vinícius Jair Machado. A favor. Vereador Varley Matilde de Paula. Favorável. Vereador Wirley de Castro Alves. Favor do projeto. Pois bem, então, o projeto de lei que dispõe sobre reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal de Arcos e que dá outras providências foi aprovado com parecer favorável. Em segunda votação, por 11 votos a favor e 0 voto contra. Lembrando, então, como o vereador Agenor disse, o motivo dessa reunião extraordinária é a urgência desses projetos de reajuste salarial, né, tanto para os servidores municipais, quanto para os servidores aqui do Legislativo, né, tendo em vista aí a confecção da folha de pagamento agora no final do mês, né, o Gustavo sabe bem como que é, então nós fizemos essa extraordinária para a gente aprovar em segunda votação e já ficar liberado para sanção do prefeito. Né, sem mais, para o momento, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa reunião.